Matéria de expediente. Tribuna livre. Convido o senhor Mário Quinichala Neto, coordenador do ProArmas, para tecer explicações sobre o projeto de lei 080 de 2022, de autoria do vereador Wellington Ferreira Lima, que reconhece no município de Santa Vitória o Dia dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores e suas atividades como atividades de risco. Ligar? Melhorou? Estou acostumado a falar alto. Bom, pessoal, primeiramente é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui reunido com todos os senhores, né? Vossa Excelência, presidente da Casa, muito obrigado pela oportunidade. Esse PL, ele é fundamental para os CACs e para o município de Santa Vitória, não porque ele apresenta no corpo dele em si, mas pelo reconhecimento que ele traz da preocupação que os nobres vereadores têm com essa classe que é cada vez maior, né? Está crescendo. O número de CACs está aumentando muito. Nos últimos 4 anos, por a gente ter um governo armamentista, que criou alguns decretos que favoreceram e também trouxe propaganda para os CACs, o número aumentou demais. Nós saímos de 250 mil para quase 1 milhão de CACs. São muitas pessoas por todo o Brasil. Santa Vitória, obviamente, é uma cidade que acompanha essa tendência, né? O número de CACs no município tem aumentado. Alguns dos vereadores que eu conversei me falaram que já deram entrada no seu processo também. O município tem um clube de tiro, tem uma loja de arma. Isso é uma realidade que faz parte cada vez maior do dia a dia do brasileiro. E nós precisamos aprender, discutir, debater, articular de que forma que nós vamos conviver com isso. É uma preocupação minha também, mesmo como armamentista, quais as consequências desse aumento de número de armas, qual a responsabilidade que cada um de nós, CACs, temos e temos que ter, o compromisso que nós temos, né, com a segurança nossa, do nosso acervo e pessoal. Então, por isso, como eu disse, é um marco, porque acredito que, assim como a maioria das câmaras de vereadores que eu participei, é a primeira vez que se coloca em votação ou se discute alguma coisa relacionada a essa atividade. Então, está de parabéns, né, o vereador que apresentou o projeto aí. Eu, né, não me apresentei, sou coordenador do ProArmas, que é uma associação sem fins lucrativos de pessoas que estão dispostas a trabalhar em prol dessa causa da defesa das nossas liberdades, e a liberdade não pode ser plena se nós não tivermos acesso à defesa e acesso às armas. Então é por isso que nós temos trabalhado muito e empenhado em conquistar os direitos pertinentes aos avanços que tem da atividade. Ora, aumentou o número de CACs, temos mais armas, nós temos que sentar, nos reorganizar e pensar de que forma que nós vamos lidar com essa situação. Então, o que nós estamos debatendo hoje nesse PL, que eu espero que seja aprovado, Deus abençoe com unanimidade, é um projeto para as pessoas que já têm armas. Os CACs já passaram por um crivo, já fizeram avaliação psicológica, laudo de tiro, já compraram as suas armas. E isso existem, né, decretos, leis federais que possibilitam. Então, os que estão aqui me acompanhando e os vereadores que já deram entrada no processo conhecem bem esse trâmite, sabem que ele é um processo trabalhoso, penoso, né? Demora, gasta-se 3 a 6 meses para concluir um processo como esse, tem um crivo grande, a pessoa tem que ter bons antecedentes criminais, não é qualquer cidadão que vai ter acesso, mas aquele cidadão que teve acesso ao CAC, você pode ter certeza que é uma pessoa de bem, porque ele passou por todo um crivo, teve que declarar, né, sua ocupação lícita, e está preparado para ter essas armas. Então, mediante isso, nós temos que analisar situações. O que tem hoje de risco para o CAC, o que tem hoje que está desamparado pela polícia e tentar ajustar para evitar que um cidadão como esse, que eu disse que é uma pessoa de bem, ele venha a ser preso de forma desnecessária. E existem, obviamente, nas leis várias brechas que podem acarretar nisso. Uma das principais, o CAC hoje, via decreto, ele tem porte de trânsito, ou seja, sempre que o atirador e o caçador tiver com a finalidade que ele estiver indo para a fazenda fazer caça de javali ou para o estande de tiro, seja em qualquer local do Brasil,
para praticar o tiro esportivo, ele pode carregar consigo uma arma de fogo curta, alimentada, municiada e carregada para pronto uso, para defesa da sua vida e do seu acervo. Aí fica aqui, né, um questionamento, que esse é o objeto do que a gente está discutindo. O Mário Cac, que ontem estava indo caçar, podia estar portando uma arma de fogo para proteger a sua vida e o seu acervo. Hoje, o Mário que veio aqui nessa Câmara conversar, explicar sobre isso, é um Mário diferente do de ontem? Ontem eu tinha responsabilidade e eu tinha autorização para ter uma arma, hoje eu não tenho? Ontem eu era uma pessoa capaz e hoje eu não sou? Ontem eu estava com a minha vida em risco e hoje a minha vida não apresenta risco? Eu sou a mesma pessoa quando eu estou na minha finalidade, seja de caça ou de tiro esportivo, do que a pessoa no dia a dia. E se em dado momento a minha situação é vulnerável e eu estou em risco, não é justo que em outro momento eu fique desamparado e esteja susceptível a algum ataque, que seja de um bandido com uma faca e vai me tomar minhas armas, né, vai me levar na minha casa e fazer eu entregar minhas armas, e essas armas vão cair em mãos, né, de bandidos, obviamente, e vai ser usada contra a própria população. Então é isso que nós estamos debatendo aqui hoje, nesse projeto de lei. Primeiro, reconhecendo a atividade, que é importante. Segundo, reconhecer que essa atividade é uma atividade de risco, é fato. Quantas armas nós podemos ter? São muitas armas, muitas munições, e precisamos, a partir daí, buscar providências do que deve ser feito, via segurança pública, via, né, o que o projeto também nos proporciona, solicitar o porte de arma, que aí é diferente do que nós temos hoje, que é o porte de trânsito. Hoje nós obedecemos uma legislação e somos regulamentados pelo Exército Brasileiro, né? Nós somos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Para a gente poder ter um pouco mais de segurança jurídica, nós precisamos pedir o porte. O porte já existe, tem uma lei federal para isso. Não estamos inventando nada aqui. Mas nós estamos complementando a lei federal, que eu acho que é competência, sim, do município, regulamentando que essas pessoas que são CACs já têm armas, precisam ou têm que ter cuidado com a sua segurança. E aí, automaticamente, votando esse projeto de lei, os CACs que já têm arma, pode sair por aí andando armado? Não, gente, não muda nada. A legislação em si tem que ser obedecida. O CAC que pretende dar entrada no porte, ele tem que obedecer os critérios da Polícia Federal. Ele vai ter que fazer novamente uma avaliação psicológica, um laudo de tiro. É específico para o porte, é bem mais complexo e amplo do que os laudos e as avaliações que a gente faz para a concessão do CR. Então, se não muda, por que é importante? Por que nós estamos aqui, todo mundo, até a hora avançada, esperando para votar isso? Porque, como eu disse no começo, é um primeiro passo que o município está dando. É a primeira oportunidade dos vereadores reconhecer essa atividade e, obviamente, né, o porte de trânsito, o porte federal, ele esbarra numa questão que é um pouco sensível, que é a efetiva necessidade. Hoje, qualquer cidadão pode solicitar o porte federal, mas ele tem que provar ou justificar por que ele está solicitando. Algum jornalista, algum político, algum advogado, alguém que tenha sido assaltado tantas vezes, talvez tenha uma maior facilidade no argumento e tenha mais chance do delegado deferir o pedido. Mas isso não serve de regra. E o porte é subjetivo, vai depender da interpretação do delegado da Polícia Federal. E vai continuar assim. Mas esse projeto que vai ser colocado em votação, a partir do momento que ele caracteriza a atividade de CAC como uma atividade de risco, ele traz um pouco mais de segurança para o delegado na hora que ele for analisar o processo. O Mário, que já tem arma, que já é CAC, que vai fazer toda a argumentação dele, né, se ele morasse no município de Santa Vitória, ele teria ainda mais um argumento para dizer, para solicitar favorável ao porte dele, porque no município tem um projeto de lei que reconhece a atividade como risco. Então, apesar de não mudar nada na legislação, mas é sim um voto de confiança e um apoio, né, que os senhores dão para os CACs. Né, tentar ser um pouco breve agora, só para estender um pouco na questão das armas, que eu acho que esse é um assunto fundamental, que nós estamos vendo um número cada vez mais crescente. E, como eu disse, eu tenho a minha preocupação, e acho que é uma preocupação
genuína de todo cidadão o que vai acontecer com essas armas. E hoje nós temos a grata experiência de dados e números para comprovar, para a gente poder debater. Porque há 4 anos atrás, quando foi ter a eleição para presidente, eu comprei briga na maior parte dos grupos que eu estava, alegando que, no meu entendimento, se aumentassem ou desburocratizassem o acesso às armas, nós não iríamos ter aumento da criminalidade. Mas eu falava isso especulando, baseado no meu entendimento, no que eu achava e avaliava de outros países. Hoje, como eu disse, nós temos 4 anos de um governo armamentista, o número de CACs mais do que quadriplicou, o número de armas registradas no Brasil é mais do que 10 vezes, e nós temos visto constantemente os índices de criminalidade batendo recordes de queda. Então, não podemos afirmar, obviamente, que as armas na mão do cidadão de bem vai garantir a segurança de ninguém, mas com certeza nós podemos afirmar que o aumento do número de armas na mão do cidadão de bem não reflete no aumento da criminalidade. Nem as brigas passionais, que são muito objeto de discussão, vai brigar no trânsito, o cara está armado, vai sair atirando no outro, vai discutir com a esposa, nem isso a gente não tem visto acontecer. Isoladamente, a gente vê um ou outro dado, um ou outro caso, mas quando a gente pensa em estatística, é isso que a gente tem que olhar, não representa nada, né? No universo de 1 milhão de CACs, você pega, sei lá, a ocorrência de 10, seja delitos porque utilizou a arma para fazer alguma coisa errada, ou porque tem algum desvio de vender munições, estatisticamente isso dá 0,001%. Então, realmente, as pessoas que buscam fazer todo esse processo são pessoas de bem. E ninguém vai passar por todo esse crivo e ter todo esse trabalho e todo esse transtorno pensando em cometer um ilícito. Porque o cara que vai fazer alguma coisa errada, ele sai na esquina e sabe onde ele pode comprar uma arma. E a pessoa que tem índole ou está predisposta a cometer alguma coisa, uma maldade contra o outro, não precisa necessariamente de uma arma, né? O cara pega uma faca, pega um porrete, pega o carro. Quem quer cometer algum tipo de violência não vai esperar 6 meses a 1 ano, passar por toda essa documentação e pegar uma arma. E aí, eu chamo aqui, assim, a minha opinião, e eu chamo a minha responsabilidade quando a gente incentiva cada um dos senhores a tirar o CR e ter acesso às armas. Que nós também não vamos, depois de passar por tudo isso que a gente passou, colocar a nossa documentação e as nossas tão sonhadas armas que a gente sempre quis ter em risco por causa de qualquer bobagem. Então, é por isso que a pessoa pode ser até ter índole e ser violenta. Já se envolveu em algumas discussões algumas vezes. A partir do momento que a pessoa tira o CR e passa por tudo isso, o cara pensa 2, 3, 10 vezes, pede desculpa, não se envolve numa confusão, porque ele não quer colocar a perder tudo aquilo que ele conquistou com muita dificuldade. Então, esse processo, ele é bacana, sim, nessa morosidade, por isso, porque traz para a pessoa uma consciência do risco que ele tem e o tanto que é fácil. É dificílimo conquistar tudo isso que nós conquistamos até hoje, mas para perder, basta um simples deslize. Então, eu fico tranquilo, né, em defender esse projeto, em pedir aos senhores que votem. Não vai aumentar o número de armas no município, não vai aumentar o número de CACs em si, isso já vai aumentar naturalmente, porque eu acho que é uma demanda e um anseio da população. A lei, né, 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, que é o que já garante o porte, é lá de 2003. E apesar de chamar Estatuto do Desarmamento, ele deixou a previsão legal para quem quisesse solicitar o porte. E o que é mais interessante desse estatuto? É que foi feito um referendo, e 67% da população votou favorável à manutenção, a continuar as pessoas tendo acesso às armas. E, independente de ter sido feito o referendo e nós termos manifestado a nossa opinião, nós tivemos 13 anos, né, de políticas contrárias, fazendo de tudo para restringir esse acesso. E agora que está liberando? Porque é por isso, né, que eu gosto de explicar por que a população realmente está buscando tanto o acesso às armas. Porque isso é uma demanda reprimida. Desde 2005, quando fez o referendo, a gente falou, queremos continuar com armas. Para cada 2 cidadãos que era favorável, tinha apenas um contrário. E aí você cria uma política
contrária aos interesses da população. Deixou hoje uma demanda muito reprimida. E agora que as coisas estão sendo mais divulgadas, obviamente o número vai ser cada vez maior. Por isso peço desculpa por me alongar tanto, parabenizo os senhores pelo projeto, por colocar em votação, os amigos CACs, especialmente o Jorge, que é o nosso coordenador do ProArmas aqui de Santa Vitória, pelo empenho e compromisso, e todos que estão até tarde aqui, né, escutando a gente falar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Era isso que eu gostaria de falar. Se tiver alguma dúvida, né, estou inteiramente à disposição. Mário, quero agradecer você pelo seu esclarecimento. O projeto está sendo apresentado por mim, né? Como diz você, o Jorge, que é o coordenador aqui no município de Santa Vitória, tinha conversado comigo, e por isso que eu apresentei o projeto, e agora você está aqui como coordenador regional para poder dar esse esclarecimento, porque até eu e muitos aqui, colegas, também tinha dúvida, né? Nós até entendia que, às vezes, aprovando aqui esse projeto de lei, Carly, nós poderia estar tirando aquela licença do fazendeiro e acabar com isso. Mas, realmente, agora entendemos que é um início para outro projeto depois, não é isso? Para ter o reconhecimento aqui no município dessas categorias, e é um passo para depois a gente estar lutando aí para conseguir a posse, né? O porte. Pro porte. Então, quero te agradecer, muito obrigado, viu? Pelo esclarecimento e por ter vindo aqui, deslocar de Uberlândia para ter vindo até aqui para esclarecer para nós. Muito obrigado. Eu quero fazer uma perguntinha, é o seguinte, só para tirar uma dúvida. Esse processo não tem nada a ver com o CAC, no caso, não é isso? Aí, por exemplo, o delegado vai me autorizar ter o porte. Nesse caso que nós estamos voltando aqui, esse porte seria só para dentro do município, não é isso? O porte depende da regulamentação da Polícia Federal. E o entendimento do delegado, né? Eu vou ler a lei para ficar mais claro para todos. A lei é ampla no sentido que o delegado pode conceder por tempo e por local, de acordo com o interesse dele. Se me permite, só vou ler para ficar mais claro e mais didático. Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, artigo 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização. Parágrafo 1º. A autorização prevista nesse artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente, primeiro, demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício da atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Segundo, atender às exigências previstas no artigo 4º desta lei. E o terceiro, apresentar documentação de probatoriedade de arma de fogo, bem como de seu devido registro no órgão competente. Então, existe uma lei que regulamenta o porte. Nós não estamos discutindo aqui essa lei. Essa lei vai continuar. E nós vamos submeter o nosso pedido ao delegado da Polícia Federal e ele pode determinar o território, seja ele o município, o estado ou o país, e o tempo. Pode dar o porte por 1 ano, por 3 anos ou 5 anos. E isso vai depender da interpretação e da forma que quem apresentou o pedido colocar para o delegado. Então, essa lei, né, o que o porte possibilita ou permite, isso já existe. Nós não estamos discutindo nem mexendo nisso, tá? Nós só estamos... essa partezinha simples que fala que precisa demonstrar a sua efetiva necessidade pelo exercício de uma atividade profissional de risco. É isso que o projeto de lei vem complementar. Mas nós não vamos... nem compete, eu acho, no meu entendimento, ao município, sugerir ou criar um projeto de lei que né,
diga ao delegado, olha, precisa que o porte seja estadual ou no triângulo. Isso daí vai depender realmente da interpretação e da forma como cada uma das pessoas apresentar. E, como eu disse, como a lei é ampla, não vai ser o mesmo entendimento que o Mário tiver, que vai ter para outra pessoa, né? Digo o delegado. Pode ser que o Mário aqui em Santa Vitória, o delegado, eu me expliquei bem para o delegado, fiz uma boa argumentação no meu pedido, e ele me deu o porte nacional, porque o Mário viaja muito, eu tenho fazenda, negócio no Brasil inteiro. Outro, que só fez um pedido e que só tem atividades no município, pode ser que o delegado conceda especificamente para o município. Então, essa questão, ela não é uma regra para todos, tá? Mário, uma pergunta para você. Seguinte, você disse, delegado federal, sobre a lei 10.826, artigo 10. É essa lei aqui que o delegado vai entender que ele vai te dar uma carteirinha funcional, estadual ou federal, com que você possa transportar a sua arma? É isto? Perfeito, é justamente essa lei, que é o que a gente chama, né, na boca miúda, de Estatuto do Desarmamento. Essa lei que já existe, já é antiga, né, de 2005, e que cria situações onde pode ou não pode, o que deve acontecer. Agora, né, estendendo um pouco mais o assunto, é óbvio que seria muito mais interessante se a gente tivesse leis federais regulamentando tudo isso daqui. Mas essas leis demoram muito, tem, né? O projeto de lei 3723 já passou na Câmara dos Deputados, está agora no Senado, mas enquanto essas leis não andam, não é justo que as pessoas que estão envolvidas numa situação que é cada vez mais crescente fiquem desamparadas legalmente e possam, como eu disse, eventualmente acabar sendo criminalizadas por uma atividade, né? Veja bem, mas só que tem que é o seguinte, os caçadores que vão adquirir o CR para adquirir sua arma, ele também, qual que é a documentação que ele vai ter junto a ele para com que ele possa portar essa arma que a polícia ou qualquer um agente federal se encontrem com ele, que ele possa apresentar, com que ele não vai submeter uma prisão naquele exato momento? Vamos lá, são duas situações diferentes, né? Temos o porte de trânsito, que esse eu e todos os amigos hoje que são CACs, que tiraram o CR, já tem. Esse está previsto, vou ler aqui também, porque está previsto no decreto, né, no decreto presidencial 10.629, de 12 de fevereiro de 2021. E ele, no artigo 5º, fala: os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, alimentada e carregada, pertencente ao seu acervo cadastrado no SIGMA, no trajeto entre o local de guarda autorizado e os treinamentos, instruções, competições, manutenção, exposição, caça ou abate, por meio da apresentação do certificado de registro da arma de fogo e da guia de tráfego válida expedida pelo Comando do Exército. Então, respondendo a sua pergunta, o que nós já temos hoje, que é o nosso porte de trânsito, ele precisa de ter o CRAF, que é o certificado de registro da arma de fogo da arma, e a guia de tráfego. Esses documentos, para quem nunca tirou o CR, quando você tira o seu CR, você compra uma arma e você faz o documento da arma. O CRAF tem a mesma validade do CR, que é 10 anos. A guia de tráfego tem validade de 3 anos. E a abrangência em todo o território nacional. Então, não tem uma localização específica. Eu só tenho uma guia para cada arma minha, para estande e uma para caça. Eu não tenho uma guia para ir para Uberlândia, outra para vir para Santa Vitória, e já contempla na minha guia que qualquer local do Brasil que eu queira levar as minhas armas para fazer treinamento ou para fazer caça de javali, está amparado pela guia, inclusive, podendo estar com uma arma municiada e carregada. Só uma ressalva importante, que eu vou ler o artigo seguinte, o parágrafo seguinte, perdão. Para fins do disposto no parágrafo 3º, considera-se trajeto itinerário
realizado entre o local de guarda autorizado e os treinamentos, instruções, competições, manutenção, exposição, caça ou abate, independente do horário assegurado o retorno de local de guarda do acervo. Por que eu fiz questão de frisar esse ponto? Porque é um dos pontos hoje que, infelizmente, está tendo maior divergência com relação ao POP, que é o Procedimento Operacional da Polícia Militar, e está acarretando em prisão de pessoas de bem, no meu entendimento, erroneamente, porque não tem horário, não tem itinerário. Eu posso ter vindo aqui para Santa Vitória participar de uma reunião na Câmara dos Vereadores, na volta eu vou passar em Tuiutaba para poder fazer prática de tiro esportivo no clube de tiro de lá do Thomas, lá da Topajós, e eu poderia muito bem ter trazido as minhas armas para na volta, porque eu não tenho um itinerário fixo, não é saindo da minha casa do clube de volta para casa, e não tem horário também. Então isso está amparado pelo decreto. Esse é, como eu disse, o porte de trânsito, que nós já temos. O detalhe é que tudo isso é vinculado à finalidade. Então, apesar de não ter horário e apesar de não ter roteiro, não ter caminho, mas tem sim finalidade. Não justifica o Mário ter saído de Uberlândia para vir simplesmente na Câmara dos Vereadores de Santa Vitória e eu vou voltar para Uberlândia ou trazer minhas armas. Não tem autorização para isso no decreto. Então, se eu vou passar em um clube de tiro ou vou numa fazenda caçar, tudo bem. Mas se eu não estou com realmente o compromisso que eu vou fazer isso, eu não poderia estar com arma. Aí é por isso que a gente pede o porte federal, que é o que é do Estatuto do Desarmamento, onde em qualquer horário, em qualquer situação, independente de finalidade, eu posso ter minha arma de fogo para pronto uso, para defesa da minha vida, da minha família e das outras armas que, obviamente, eu tenho. Esclareceu? Deu para entender bem? Mário, só mais uma perguntinha. Hoje, esse projeto que nós estamos botando aqui, vai ajudar em quê? Justamente, né, nessa questão que eu falei agora do porte funcional, porte da Polícia Federal. Os CACs que já têm arma, mas se sentirem ameaçados ou sentirem que no resto do dia, quando ele não está indo para a fazenda, ele não está indo para o clube, ele gostaria de ter uma arma porque ele é perigoso alguém chegar e tentar roubar, matar, roubar as outras armas dele, ele vai pedir junto à Polícia Federal o porte funcional, o porte que serve para todas as situações. Mas quando ele vai pedir esse porte, ele tem que justificar e tem que ter o porquê. E aí esse projeto de lei vem a amparar isso, dizendo que no município de Santa Vitória, os CACs, são essas pessoas que já têm arma específica para os CACs, esse projeto, são considerados atividades de risco. Dito isso, compete ao delegado ou não acatar o pedido, mas fica muito mais sensível o pedido, muito mais fácil do delegado aceitar, porque se já tem uma lei que realmente reconhece o óbvio, que é a atividade de risco dessas pessoas, o delegado tende a autorizar o porte. E é o que nós temos visto acontecer nos municípios que já foi aprovado o projeto de lei. Eu já consegui indicar e aprovar esse projeto só no Triângulo Mineiro em 22 cidades. Espero que aqui intere a 23ª. No estado de São Paulo aprovamos em mais de 80 cidades já. Como eu disse, esse projeto também tramita na Assembleia Legislativa, mas diferente de uma Assembleia onde nós temos 90 e tantos deputados e o entendimento, e às vezes até os projetos são tantos, aqui é mais fácil sentar, reunir, conversar, explicar para cada um dos vereadores, e eu acho que os vereadores às vezes têm uma preocupação maior com a população de um modo geral do que especificamente um nicho ou outro que vai atender a sua demanda ali, os seus eleitores. Então, por isso que nós temos tido muito mais êxito em aprovar nos municípios do que seria muito mais fácil, eu fazer apenas uma reunião dessa, ter ido lá para Belo Horizonte e a gente ter aprovado uma única vez. Por isso que é importante o apoio da população e que os vereadores indiquem, se concordarem, eu espero que sim, com o projeto, para as outras casas de vereadores próximos. E, aos poucos, nós vamos construindo legislações coerentes, coesas e que tragam segurança jurídica para essa questão que está aumentando cada vez mais.
Olha, né, eu li o decreto, eu vou ler de novo. Eu acho esses decretos, o Jorge tem ele no celular aí. Eu aconselho, quem é CAC sabe, né? Nós temos uma pasta cheia de documento. Eu aconselho pegar essas principais dúvidas e, com o amparo legal, como eu fiz nessas explicaçõezinhas, imprimir e guardar dentro da pasta. A hora que você for abordado, você vai ver que esse que nós estamos discutindo, principais dúvidas de CAC. Transporte municiado, porte de trânsito. Aí eu tenho os argumentos aqui, o que é a minha opinião, o meu entendimento sobre isso, mas eu tenho o amparo legal. E aí é justamente o decreto 10.629 de 2021, que é o mais recente, e ele, né, vou ler mais uma vez o parágrafo 5º, 6º, que ele fala que para fins no disposto do parágrafo 3º, que é aquele que fala que você pode portar arma, considera-se trajeto qualquer itinerário. Então, não faz sentido o policial, no momento da abordagem, te cobrar que o itinerário que você está fazendo não é o itinerário mais rápido ou melhor para você ir para o seu clube, porque tem um decreto que já deixou isso muito claro, é qualquer itinerário. E, obviamente, eu posso passar numa padaria, num banco, numa loja agropecuária e depois ir para o clube de tiro. Particularmente, são situações muito vulneráveis, e tem uma outra que eu também vou aproveitar, né, da boa vontade dos senhores e explicar para tirar as dúvidas, que eu não recomendo fazer. Evita muito esse tipo de situação. Por quê? Uma coisa é o que o decreto prevê, uma coisa é o que o policial, no momento da abordagem, vai entender, e nós, enquanto cidadãos de bem, não queremos passar por nenhum tipo de constrangimento. Por mais que eu acredite que mesmo se o policial te levar preso, provavelmente o delegado não vai ratificar a prisão e vai te soltar, ou mesmo se o delegado ratificar a prisão, depois, na hora do inquérito, o juiz vai entender e o seu advogado vai fazer uma boa defesa, e tudo isso vai cair, inclusive se você tiver pagado fiança, você vai receber o dinheiro da fiança de novo, mas eu não gostaria que nenhum dos senhores passasse por toda essa situação, porque eu estou aqui hoje, faço parte do ProArmas, porque eu passei por isso. Fui, né, preso porque eu estava com a cópia de um documento, em vez de estar com o documento original, porque eu estava no meio do mato. É como você vai carregar um documento original no meio do mato e se perder? Então, eu tive todo um transtorno, mais de 12 horas, uma burocracia danada, por conta de uma coisa simples, que no meu, né, entendimento, se o policial tivesse tido um pouquinho de bom senso, falei para ele, em meia hora o documento original chega na sua mão. Nós estamos no meio do mato, não tem necessidade. Não é que eu não tenha o documento, é que, obviamente, eu não vou andar com ele aqui. Mas, enfim, então, por eu ter passado por essa experiência e sentir realmente na pele, eu sei o que é um homem, né, que tem um pouquinho de vergonha na cara, ter que ser humilhado ali, né, às vezes, igual no meu caso, que o delegado de plantão não estava, teve que ficar dentro da cela mesmo, isso mexe mesmo com a estrutura de cada um, então eu aconselho, evite. Se vai para o clube, evita de passar em outros lugares, vá direto. Mas tem amparo legal. Se porventura acontecer, esteja com a lei em mãos e tente defender os seus direitos. Sem, obviamente, discutir, porque o policial, no momento da abordagem, ele tem fé pública ali, ele não adianta você discutir, senão você ainda vai tomar um desacato. Mas você pode, sim, expor os seus argumentos e apresentar fatos que comprovem que o que você está fazendo é correto. Ô, Mário, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, eu tenho toda a minha documentação no meu carro, de arma, CR, tudo organizado. E se alguém pegar meu carro, por exemplo, ou eu esquecer essa arma dentro do carro, mas mesmo assim a documentação está dentro do carro. E se essa pessoa for abordada por alguém, pode dar problema? Com certeza. O transporte, ele é exclusivo e de responsabilidade do CAC. E, né, aí entra a parte criminal dessa história, né? Primeiro eu vou falar da parte administrativa junto ao CR. Não existe a menor possibilidade de um terceiro transportar sua arma, em situação nenhuma. Até nós temos, né, um comum entendimento que nos clubes de tiro é normal que
que um CAC use a arma do outro. Isso acontece com uma certa frequência e é normal. No meu entendimento, não aconselho ninguém a fazer isso, mas da mesma forma que no clube de tiro pode, na caça também pode. Mas na prática está dando problema, então CACs usem as suas armas, não emprestem para terceiros. Mas o transporte, ele é individual. Agora, você vai ocorrer em outros crimes, inclusive o de omissão de cautela. Se a sua arma for extraviada ou tiver na mão de outra pessoa sem a devida autorização, você vai responder criminalmente também por omissão de cautela daquele bem. Então tenham muito cuidado. Não são todas as pessoas que estão devidamente preparadas para ter arma de fogo. Eu digo no sentido de conhecer a legislação e saber da responsabilidade e as consequências dessa atitude que você está tendo. Então não adianta depois, quando acontecer uma abordagem, vir falar, mas meu despachante não avisou, mas meu clube de tiro não falou que era assim. Você não pode terceirizar a sua responsabilidade. A partir do momento que você deu entrada no seu CR, vai atrás, aprende, vai conhecer de lei. Se tem dúvida, me liga para outra pessoa que você achar que é entendido do assunto, mas não saia por aí acreditando simplesmente na opinião de um terceiro, porque na hora que você for preso, a opinião de ninguém vale nada. Vale só o seu e a responsabilidade das suas atitudes é sua. Então tem que ter muito preparo mesmo, no sentido de buscar conhecimento amplo, legal, jurídico e até mesmo na questão de defesa, né? Não é qualquer um, não é de qualquer forma que nós vamos reagir. E eu nunca tinha feito os cursos, ultimamente eu ando me dedicando muito a isso, e o que eu mais tenho visto, principalmente nos cursos nossos de defesa, é que, principalmente, nós temos que analisar todo o cenário, não é porque eu tenho uma arma que eu vou reagir. Na maioria das situações, não compensa eu reagir, porque eu posso colocar minha vida ainda mais em perigo ou a vida de terceiros. Então, temos que divulgar, né, mais isso, chamar essa responsabilidade das pessoas. Eu quero que todas as pessoas, inclusive mulheres e tal, tenham acesso às armas, mas eu quero que todas façam isso de forma consciente e responsável, porque eu quero ter prazer de continuar indo nas câmaras de vereadores, defender esses projetos e ter orgulho em dizer que o número de CACs aumentou, mas não aumenta a criminalidade, não estamos tendo problema, não estamos trazendo problema nenhum para os agentes fiscalizadores, além justamente do que nós estamos debatendo aqui, que é alguma falta de amparo legal, alguma brecha que a legislação permite. Tá? Mais alguma pergunta? Então, Mário, queremos te agradecer aí pela sua presença, pela a explicação. E o Legislativo está sempre de portas abertas aqui, viu? Nós que agradecemos aí pela sua presença aqui. Bom, muito obrigado, né? Eu também agradeço, estou à disposição. Tem vários outros projetos complementares que nós precisamos de discutir, dos CACs, da caça de javali, que é outro assunto muito polêmico, mas numa cidade igual Santa Vitória, que o agronegócio é muito pungente, faz-se necessário discutir. Tem regulamentações que também precisam de ser feitas sobre isso, a criação de cães, transporte. Pode ter certeza que eu vou incomodar muitos senhores ainda, trazendo projetos de interesse da sociedade, assim como esse, visando simplesmente que pessoas se adequem e andem de acordo com o que a legislação fala, e é por isso que vocês estão de parabéns por colocar, né, um projeto de lei relativamente polêmico como esse em votação. Muito obrigado. CM 080 de 2022, única discussão e votação. Reconhece o dia 9 de julho como o Dia Municipal dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores e institui suas atividades como risco e dá outras providências. Peço ao relator da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Gilmar Fidelis de Limas, que ofereça o parecer verbal ao projeto. De acordo, senhor presidente. Peço ao presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Carlos César de Queiroz, que ofereça o parecer verbal ao projeto. De acordo, presidente. Peço ao membro da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Francisco de Assis Vilela Tostes, que ofereça o parecer verbal ao projeto. De acordo, presidente.
Peço ao relator da Comissão de Finanças e Orçamento e Tributos, Mônica Aparecida Romão Tófolis, que ofereça o parecer verbal ao projeto. De acordo, presidente. Peço ao presidente da Comissão de Justiça e Tributos, Orçamento e Tributos, Joaquim José de Lima, que ofereça o parecer verbal ao projeto. Concedido. Peço ao membro de Comissão e Finanças e Orçamento e Tributos, Mônica Aparecida Romão Tófolis, que ofereça o parecer verbal ao projeto. De acordo, presidente. Em única discussão, o projeto. Em única votação, o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado.